maternidade aqui na internet reforça claramente aquela frase de que quem tem dente não pode sorrir porque quem é banguela fica ofendido. Eu fiz um vídeo falando sobre as coisas que eu não paguei a língua na minha maternidade. E eu postei esse vídeo aqui e lá na rede vizinha. E, gente, minutos depois que eu postei esse vídeo lá na rede vizinha hoje, eu recebi um comentário falando assim: ai, toma seu biscoito, sua chata. Gente, eu tava falando da minha experiência. E eu tava falando sobre coisas que eu não fiz na minha maternidade. Por exemplo, eu não fiz cama compartilhada com a minha filha. A minha filha tem 2 anos e ela não come açúcar até hoje e vai... A gente pode seguir muitos caminhos para comentar sobre isso. É claro que eu não vou falar sobre o nicho da maternidade, isso me interessa menos. O que me interessa mais é essa conduta em que você está se expondo, mas você não sofreu, então por que você está se expondo? A gente pode primeiro olhar para o fato de que a plataforma TikTok ela é uma plataforma que não nos faz sujeitos em diálogo, mas ela nos faz sujeitos consumidores. Quando a gente está passando feed, a gente está consumindo conteúdo. E uma das regras básicas sobre mercadoria, consumo, consumidor, é que uma mercadoria ela é bem aceita se ela cabe na mão do consumidor. Quando o consumidor não consegue consumir a mercadoria, a culpa é da mercadoria. Essa é a lógica de mercado, de consumo básica. E se tem um vídeo que aparece para mim, ele é uma mercadoria que veio para mim. Então, eu tenho que consumir essa mercadoria. Mas há um outro ponto que eu acho que o sociólogo Max Weber vai ajudar a gente a compreender. Oi, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social, bora? Lá no livro Ensaios de Sociologia tem 2 textos que o Weber fala sobre a teodiceia. Teodiceia é esse jeito de explicar a existência da maldade do mundo e de explicar o sofrimento. Porque assim, se Deus existe e tudo mais, por que existe maldade no mundo? Por que as pessoas sofrem? Por que isso é aceito por um Deus onipresente, onisciente, onipotente? E aqui é claro que eu não vou debater isso, pouco me interessa, mas o que me interessa é que existe uma teodiceia que é construída pelas pessoas para dar conta do fato de geralmente estarem numa situação de sofrimento. Weber vai dizer que quase sempre em religiões monoteístas existe uma teodiceia, uma maneira de contar toda uma história mirabolante que envolve uma volta por cima que também está ligada ao sofrimento. E ele vai falar que num dado momento, né, o pecado ele deixa de ser só uma coisa mística e quando o profeta passa a ser uma figura importante dentro da religião, o pecado começa a ser também uma forma de descrença na palavra do profeta. Só que o profeta, ele não necessariamente ele vem das classes desfavorecidas, né? Ele não necessariamente também usa um jeito de falar, uma teoria que é própria das classes desfavorecidas também. No entanto, geralmente são as classes desfavorecidas que mais precisam de um profeta. Justamente porque essa teodiceia do sofrimento, ela tem uma relação direta com a esperança da salvação. Enquanto as classes desfavorecidas precisam de uma teoria da salvação, as classes favorecidas meio que não ligam para a existência disso, não ligam para um profeta salvador, para essas coisas. Nunca foi necessário. E perceba aqui, o Weber ele não está fazendo uma descrição condescendente, ele está fazendo uma descrição que é de sociologia da religião. Ele vai dizer que quando um profeta promete algo às camadas desfavorecidas, promete um mundo novo, promete alguma coisa relacionada a uma mudança, uma transformação, e isso não acontece, aí emerge um caráter secundário, né, de uma religião secundária da salvação. Religião secundária da salvação é essa que vai conseguir dar jeito em demonstrar ou em dar sentido para a irracionalidade do mal no mundo, mesmo as pessoas vivendo no mundo do bem, no mundo que Deus é onipotente, onipresente, etc. Aos poucos também com a racionalização, né, das sociedades modernas foi necessário explicar a má distribuição de dinheiro, dessas coisas. E com a evolução das teorias religiosas, das diferentes religiões, aos poucos esse sofrimento, que muitas vezes ele precisava acontecer de maneira voluntária para ele ter um valor religioso sagrado, aos poucos foi se percebendo dentro das religiões monoteístas que o sofrimento não intencional, a privação não intencional, ou seja, a pobreza, ou seja, você estar mal mesmo, né? Ou seja, você ser de fato uma vítima da sociedade, passou a ser entendido como aquilo que te leva mais próximo do céu. Trocando alhos por bugalhos é aquilo que te dá valor, que te coloca numa posição ética superior. Em outras palavras, quem sofre mais pode mais.
Mas pode hoje? Pode no nosso mundo? Não, não. Pode no próximo mundo. Mas nesse mundo já está garantido. Já consegue mostrar, pelo sofrimento involuntário, que se tem um lugar especial, né, dentro de um lugar ali religioso do pós-vida. É claro que a gente não precisa levar isso a ferro e fogo, nem toda pessoa que lida com esse cotidiano da humildade sofredora como sendo uma coisa distintiva de caráter, nem todo mundo é super religioso e está lidando com esse nível do sagrado. Muitas vezes, como foi dito no início do vídeo pela moça, que eu vou deixar o arroba dela, muitas vezes isso está no nível do ordinário. E aí é literalmente aquela coisa, né? Quem sofre mais está num nível ético superior. Quem sofre mais pode mais. Mesmo que na prática não possa, né? E mesmo que esse discurso de que quem sofre mais pode mais, na prática ele só faz com que a gente acabe naturalizando formas de sofrimento que são desigualmente distribuídas pela sociedade. Tudo bem?